talvez essas qualidades elas não se encaixem no estilo de jogo do Diniz, que é de toque de bola, mas futebol também se faz necessário ter uma bola aérea, ter um cruzamento, um gol de cabeça numa bola parada, é fundamental para que se obtenha resultados. Já que eu falei do Verratti, eu quero falar da coragem do Fernando Diniz em tirar o Verratti do time. O Verratti ainda é o artilheiro do Brasil, né? Porque fez bastante gol no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro fez alguns, nem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro é o Arrascaeta, junto com o Caio Jorge, o menino do Cruzeiro, que é também um jovem muito promissor. Então, assim, a coragem do Fernando Diniz em tirar o Verratti da equipe titular, embora muita gente pedisse isso, mas é preciso ter coragem, né, enxergando que o Vasco ia ficar com mais mobilidade, né, com mais movimentação. O Andrés Gomes, o colombiano, é muito bom jogador, né, tem lá seus defeitos na hora de terminar a jogada, né, ele dribla na hora de cruzar e na hora de finalizar ele tem os seus defeitos, mas como diz um amigo meu, se ele não tivesse esses defeitos, ele não estaria no Vasco, provavelmente estaria num gigante, num time grande da Europa. Mas, devagarinho, o Fernando Diniz foi encontrando uma melhor equipe e com isso cresceu o futebol do Felipe Coutinho, cresceu o futebol do Nuno, que tem sido uma peça fundamental, porque tecnicamente é muito bom jogador, é um jogador que ajuda na hora da marcação, na recomposição, chega à frente, faz os seus gols, né, e vem muito de encontro o que eu dizia o tempo todo. O Vasco não pode viver só do Verratti, o Vasco não pode ter só um artilheiro, o Vasco não pode ter só uma jogada, né, que era o que os outros técnicos faziam, treinavam o time para que a bola chegasse à linha de fundo e os laterais ou os pontas cruzassem para o Verratti finalizar. Durante muito tempo isso foi muito benéfico ao Vasco. O Vasco ganhou muitos jogos dessa forma, mas não é a maneira mais correta. Você precisa ter um repertório vasto, né, com bastante jogadas, e é o que o Vasco tem hoje. O Vasco marca forte, consegue sair em velocidade, tem as triangulações, tem as finalizações de fora da área e também tem os gols de cruzamento, né, mesmo sem ter o Verratti no comando de ataque. Então, parabéns ao Fernando Diniz. Eu já cansei de elogiar o Fernando Diniz, mas a vida é assim, você elogia, mas quando você faz uma crítica, e me disseram que ele foi chateado que eu falei que ele tinha um trabalho autoral, eu continuo achando que ele tem um trabalho autoral, porque ele implanta um sistema de jogo, independente se os jogadores têm condições de cumprir aquela função ou não. E está mais do que provado que o Vasco só não está melhor no campeonato porque errou muitas vezes lá atrás, né, nessa saída de bola. Agora não, agora o Vasco tem jogadores de muita qualidade técnica, a bola está saindo lá de trás com uma maior perfeição, chegando lá na frente, e os jogadores lá da frente estão conseguindo fazer com que o Vasco tenha êxito, né, nas finalizações, ganhe seus jogos. Hoje eu diria que os times respeitam muito mais o Vasco do que num passado recente, né? O Vasco hoje não é uma presa fácil, não é. O Vasco joga de igual para igual, onde quer que seja, e joga de forma bonita até, eu diria. Sai jogando, trabalha a bola, chega na frente, finaliza, recompõe, marca, enfim, houve um equilíbrio que talvez tenha chegado no melhor momento, que é essa reta final de Copa do Brasil. Ninguém acha que o Vasco será campeão do Campeonato Brasileiro devido à boa performance dos times que estão lá na frente e o número, né, de pontos já adquiridos ali por Flamengo e Palmeiras e Flamengo. Mas, nessa reta final, o Vasco está muito mais forte do que o Fluminense, coisa que não era no início
da temporada. Eu repeti aqui, né? O Vasco perdeu as duas para o Palmeiras e perdeu as duas para o Corinthians. Hoje o Vasco, se jogasse com o Corinthians, seria franco favorito, independentemente de onde fosse o jogo, seja ele Itaquera, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, no São Januário. O Vasco seria hoje favorito. Ser favorito não quer dizer que vai ganhar. Um favoritismo só do que a gente está vendo no recorte dos últimos jogos. Esse é o Vasco que a gente quer, né? Ainda falta dinheiro, né, para você fazer grandes contratações, aproveitar as oportunidades do mercado, que nem sempre são maravilhosas. Às vezes o clube gasta uma fortuna e os jogadores não conseguem performar. A gente está vendo isso aí no Flamengo, né? Tem jogador pra caramba, de alto nível, Cebolinha, que não joga, Carlos Cal, que fica no banco. É importante ter reserva? Sim, é importante ter reserva. Os jogadores que custaram uma fortuna e, às vezes, nem entram no jogo. O Plata também, o jogador que custou caro e é reserva. O Samuel Lino, a torcida do Flamengo chegou até pichar os muros lá, mas talvez se o Vasco tivesse grana, o Vasco pudesse entrar na disputa da contratação desses atletas. Porque talvez no Vasco eles pudessem performar muito, muito mais, porque a concorrência é menor. Então, essa formação de time, ela é super importante, super importante. Então, é importante você trabalhar muito bem a base, subir os seus jogadores de destaque na categoria de base, dar oportunidade para eles jogarem, né, e ter equilíbrio, né, entre juventude e jogadores com uma maior experiência. Tá bom? Agora vamos falar um pouco do Ryan. Eu fiz essa pergunta aí, o Vasco deve ou não vender o Ryan? Eu acho que não, porque a construção de um time passa por você ter um grande jogador, um jogador de destaque. Talvez não seja o Ryan um jogador de maior nome nesse Vasco da Gama, e claro que não é, né? A gente tem outros jogadores de nome, o maior deles é o Felipe Coutinho, mas é o jogador que tem sido mais decisivo, tem sido o jovem Ryan. Antes um pouco de falar da venda, vou dar a minha opinião sobre a provocação que fez o Ryan e a torcida do Fluminense. Primeiro, eu acho muito legal, e é do futebol, faz parte do futebol, você comemorar quando ganha. E quem perde fica triste. E principalmente o Vasco, que até bem pouco tempo, ou até hoje mesmo, né? A colocação mostra isso, era tido como o pior do Rio. E todo mundo tirava sarro. Hoje um tricolor falou para mim, o Fluminense ressuscitou o Vasco. O Vasco não tem nenhum título nessa era moderna. Eu fiquei bravo com ele. Eu falei, então eu não fui campeão brasileiro, né? Eu só fui campeão brasileiro na era antiga. Então, enfim. Mas, em algum momento, tiraram sarro do Ryan, dizendo que ele era só o filho do Valquimar. Não sei quem é que fez essa provocação. A gente tem uma tendência de generalizar. Foi a torcida do Fluminense. A torcida do Fluminense é grande. Essa frase deve ter saído da boca de alguém, ou torcedor, ou dirigente, mas que é vinculado, ou torcedor, ou dirigente do Fluminense, e natural e normal que ele respondesse. E acho que ele foi bem tranquilo, e se eu tivesse em campo teria feito também. Vale a pena a gente lembrar, uma vez me disseram isso, que o futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes. Alguém falou isso e eu achei muito legal, e é assim que eu penso. E eu vou explicar por quê. Porque o futebol não tem importância nenhuma. Eu vejo muito programa de fofoca, e quando tem alguma fofoca com um jogador, mas também é jogador de futebol. Então há uma cobrança muito, mas muito, muito, muito grande com o jogador de futebol. E o jogador de futebol, falo por experiência própria, a faculdade dele é jogar futebol. Ele perde muito tempo, principalmente aqui nas cidades grandes, né? Você tem um deslocamento grande para ir aos treinamentos. Você, quando consegue estudar, é quase que um milagre. A maioria não consegue.
Então tem pouca formação. Né? Aqueles que conseguem ter uma boa formação, né, fazer uma faculdade, são os diferenciados. Os clubes, por essa política que exerce nos clubes, que o dirigente o presidente ele fica 3 anos na maioria dos clubes, também o dirigente também não se preocupa com o homem. Ele cuida bem do atleta, do seu ativo, que no futuro vai ser vendido por milhões, como vai acontecer com o Ryan, não tenho a menor dúvida. Eu vou explicar por quê. Mas esquece do homem. E aí, quando o homem toma alguma atitude que a sociedade não entende como correta, né, as críticas são gigantescas. Em outras profissões, não existe essa cobrança. Faz parte do mundo artístico, algumas coisas, faz parte, trocar de esposa, por exemplo, faz parte do mundo musical, do rock and roll, usar drogas, algumas coisas são muito toleráveis. Um apresentador de televisão pode ganhar X milhões, o jogador não pode. Então tem uns preconceitos, e eu já vivi muito isso na pele. Eu não queria falar disso, mas sou obrigado, porque durante muitos anos eu sofri um acidente automobilístico em 95, e durante muito tempo a torcida do Flamengo e outras torcidas me chamavam de assassino nos jogos. Eu me senti sempre muito mal com isso, tive que esperar pacientemente para ser absolvido, depois de 26 anos, imagina carregar isso durante muito tempo. Hoje, teve a tragédia do Ninho do Urubu, não acho que ninguém quis fazer aquilo ali de forma deliberada, assim como eu não quis sofrer um acidente. A torcida do Fluminense tentou uma vez ter esses gritos para a torcida do Flamengo no Maracanã e foi muito, muito, muito criticada. Eu sei que existe uma defesa ao Flamengo, né? Eu sei que existe uma press, como falam aí, que a maioria das pessoas que trabalham na imprensa são torcedores do Flamengo, acabam defendendo. Eu acho que quem for inocente tem que ser inocentado, mas isso não pode ser esquecido. Essas famílias precisam ser ressarcidas. E eu exagerei um pouco para voltar, saí um pouco do coisa, mas é para voltar à provocação do Ryan, porque vi na televisão algumas pessoas criticando a atitude do Ryan e eu não vi absolutamente nada demais nas coisas que ele disse. Quando eu disse que o Ryan será vendido, isso é quase que inevitável, porque a cultura no futebol brasileiro mudou muito. Quando eu era criança, eu queria jogar no Vasco. O Zico queria jogar no Flamengo. O Rivelino queria jogar no Corinthians. Sabe, assim, nosso sonho era jogar no nosso clube de coração. E hoje, com a globalização, com essa disputa de audiência gigantesca, quando eu, televisão, passo a Champions League vira o maior campeonato do mundo. Quando eu passo a Libertadores passa a ser o maior campeonato do mundo. Quando eu passo a Sul-Americana passa a ser o maior campeonato do mundo. E quando a emissora de maior audiência no Brasil passa um torneio, eles fazem com que aquilo seja a coisa mais importante do mundo. Então, hoje fora esse sonho de jogar na Europa, que tem muito a ver com a violência do nosso país, tem muito a ver com a desvalorização da nossa moeda, enfim, tem muito a ver com um monte de coisas. Isso aí, a gente vai entrar numa seara de política que não faz parte do meu dia a dia, não faz parte aqui do canal. Mas o Ryan vai ser vendido. A pergunta é para onde? Quando? Quando a gente sabe, porque tem as janelas, né? Mas eu fiz questão de falar sobre isso, porque se vier um gigante europeu, né? A gente tem talvez 5 gigantes, tem mais, né? Mas vou falar de 5 gigantes europeus, né? Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, City e Chelsea, PSG, né? Não posso deixar o PSG fora. Se um desses times vier para comprar o Ryan, ele vai querer ir de qualquer jeito, mesmo que a proposta financeira
não seja gigantesca. Porque hoje virou o sonho dos jogadores profissionais jogarem a Champions, serem campeões da Champions, porque no atual futebol só tem valor quem consegue essas conquistas. E é claro que o atleta não vai querer. Se vier a proposta, como eu já vi, de times menores, e aí não vou citar os nomes, mas todo mundo sabe, times secundários, times de Portugal, times da Arábia Saudita, aí ele só vai ser vendido se a cifra financeira oferecida for gigantesca. Porque aí ele vai abrir mão de jogar num grande clube desse da Europa para jogar, para ganhar dinheiro, né? Para fazer a sua independência financeira, embora nos outros times citados por mim aqui, nos outros 6 gigantes, ele vai também fazer a sua independência financeira, ele vai também ganhar muito dinheiro, né? Só que num espaço de tempo maior. É justo, tem o empresário que investiu nele, tem a família que está esperando por essa transferência para ter a sua independência financeira, tem o clube que, de alguma forma, vai poder contratar mais, vai poder pagar aquelas dívidas que sufocam o clube, né? Aquelas que penhoram, que fazem o transfer ban, todas essas histórias que a gente escuta todos os dias aí. Então, acaba sendo uma coisa boa para todo mundo. Mas como torcedor mesmo, ver o seu melhor jogador ir embora não é legal. Não é o que eu gostaria que acontecesse. As pessoas são muito ignorantes, são muito injustas, são muito nas redes sociais, né? Eu, por motivos profissionais, andei meio sumido aqui, né? O Alan Sérgio até mandou um superchat falando disso, eu vou ler já daqui a pouco. Não tenho feito periodicamente as lives. E, coincidentemente, o Vasco melhorou e as pessoas entram na minha rede social dizendo que eu sou oportunista, que eu só estava falando de Vasco quando o Vasco estava mal. Deixar muito bem claro aqui que eu estou aqui como torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, que gosta de falar de futebol, que entendo como algumas situações acontecem, embora muita coisa tenha mudado, mas eu entendo como muita coisa acontece, e eu tento aqui dividir com as pessoas que gostam de mim. A ideia desse canal não é ganhar dinheiro, não ganho absolutamente nada para estar aqui, para fazer essas lives. Então, o que eu espero é que as pessoas tenham um mínimo de respeito, né, com as minhas decisões. Mas a minha vontade é só falar coisas boas do Vasco. O Vasco foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Claro que a gente tem Deus acima de tudo, meus pais, meus filhos, as mulheres com quem eu convivi, casei, tive os meus filhos, a minha namorada hoje, assim, muita gente, meus amigos, muita gente, pessoas importantes que passaram na minha vida, as pessoas que eu sou grato, que me ajudaram lá atrás, com moradia, comida, não tenho nenhuma vergonha de dizer que morei, de favor, na casa de algumas pessoas que eu sou eternamente grato, porque meus pais não tinham condições, mas foi o Vasco, e através do Vasco, que eu tive a grande oportunidade de mudar a minha vida, mudar a vida dos meus filhos, mudar a vida do meu pai, da minha mãe, da minha família. Eu sou eternamente grato ao Clube de Regatas Vasco da Gama,